Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, vamos continuar com a nossa aula. Dos vídeos anteriores, aprenda a rotacionar cubos desenhando passo a passo, e aprenda a usar formas em seus desenhos passo a passo. E como falei no vídeo anterior, tudo começa com um quadrado, que vira uma caixa, certo? Pois é a base para o início de todo o desenho. Aprender como desenhar caixas é muito importante, pois com essa técnica, e mais algumas linhas na vertical e horizontal, podemos criar uma malha para construir nossos cenários de imaginação, e ainda, colocar de forma correta os objetos e personagens nesse cenário. No vídeo anterior, fiz um desenho de uma caixa com um esboço de uma pessoa dentro, e hoje vamos fazer alguns exercícios básicos, usando o mesmo sistema que o Kim Young-ji usou. Voltamos ao vídeo anterior, para ver como foi feito o desenho das caixas com a pessoa dentro. Mas antes, já deixa seu like, inscreva-se no canal, e ative o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos, valeu? Nesse vídeo, você pode ver que começamos o desenho da caixa, pelo topo da caixa, a parte mais próxima de nossa visão, e a dividimos em 3 partes iguais. O esboço do personagem é iniciado pelo topo da cabeça, e depois fazendo a marcação do queixo. Nos ombros, tentamos desenhar o máximo possível, seguindo as linhas guias da caixa. O tronco, desenhamos com uma forma orgânica simples, sem muito detalhes, apenas com algumas marcações para a cintura e o quadril. Para as partes das pernas, desenhamos algumas elipses, e os pés, também usamos de formas orgânicas, seguindo a marcação da caixa. Agora, vamos desenhar os braços, apoiados sobre a mesa, e assim como fizemos com as pernas, também desenhamos algumas elipses simples, fazendo as demarcações dos braços e antebraços, seguindo as linhas guias da caixa. Se os seus primeiros desenhos ficarem tortos, não se preocupe, é normal, pois com o tempo, treinando esses desenhos de caixa, você ficará bem prático. O que quero dizer nesse vídeo, é que você pode desenhar qualquer coisa, se puder simplificar em volumes básicos, e a razão pela qual a caixa é a mais importante de se conhecer, é porque é o volume básico mais simples. Todo artista que consegue desenhar em perspectiva, e criar personagens a partir de sua imaginação, sabe disso. A caixa, muitas vezes segue as regras da perspectiva, e consequentemente, tudo dentro dessa caixa, também segue as regras da perspectiva. Não importa o que seja, tudo terá perspectiva, desde um simples sorvete, até um inseto voando, tudo tem perspectiva. Basta pensarmos em volume e espaço, e como esse volume pode ocupar certos espaços para criar algo mais acreditável, e em sua maioria das vezes, precisamos imaginar como podemos criar algo, e aí, vem o volume da caixa, para nos auxiliar na construção desses objetos. Então, se estamos aprendendo a desenhar caixas, também estamos aprendendo um pouco sobre desenho de perspectiva. A perspectiva dá a sensação de profundidade no desenho, junto com a espessura de linha, seja em um cenário de uma cidade, carros e pessoas nas ruas, ou até, em naves espaciais, a perspectiva sempre está presente. Vou tentar ser claro para você, mas quero passar alguns princípios básicos, que podem ajudá-lo a entender melhor como você pode criar desenhos de imaginação, usando caixas menos complexas, onde eu vejo que muitos desenhistas iniciantes, artistas intermediários, eles tendem a cair em uma armadilha, de aprender o básico, e depois passar rapidamente para formas muito complexas, e assim se perder no caminho do processo criativo. Olha esses desenhos de perspectiva, muito incrível, não é? Quer aprender a desenhar assim, ter a noção de espaço como esses artistas? Então,
Vamos para um passo a passo de como desenhar caixas, do mesmo modo que o Kim Young-ji desenhou por muitos anos na sua carreira. Vamos observar esse desenho do Capitão América. Você consegue ver as linhas em sua volta? Esse desenho parece ter 3 pontos de fuga, então, vamos ver como desenhar caixas em torno do Capitão. Então, para iniciar o desenho da caixa, comece pelo ponto mais próximo do observador, o topo da caixa, nesse caso, é um retângulo, consegue ver? E em seguida, puxe as linhas laterais, e a linha central, e depois, desenhe um outro retângulo na parte inferior da caixa, onde ficará os pés. Depois de já ter desenhado a estrutura da caixa, vamos riscar agora 2 linhas de canto a canto, para acharmos o centro da caixa. Agora, vamos iniciar o desenho da anatomia. Podemos começar com o velho desenho palito, para facilitar o encaixe no esboço da caixa, e colocar o Capitão América na perspectiva da caixa. Observe como faço o desenho, não é difícil, só precisa de um pouco de treino. Agora que já temos o boneco palito no devido lugar, vamos iniciar os volumes da anatomia. Sempre começamos com formas simples, como círculos, elipses e algumas formas orgânicas para o tronco. Coisas que você já conhece, pois já postei vários vídeos aqui no canal, falando sobre as formas geométricas. Acesse nossos links aí na descrição, e veja nossos vídeos sobre formas geométricas e formas orgânicas. Com nossa base para anatomia já definida, agora é só dar os devidos volumes dos músculos, e sombreado. Caso queiram saber como dar volume aos músculos, deixem aí nos comentários. Se tiver bastante pedidos, farei esse vídeo com prazer, valeu? Pois não é preciso talento, e sim treinamento e atenção. Aprender a desenhar é questão de estudo e atenção. Espero ter ajudado a todos, e até o próximo vídeo.